Fala galerinha, na aula de hoje nós vamos dar mais significado, mais dinamismo às nossas páginas, ou seja, a gente vai ter uma interação com o usuário e atrás a gente vai utilizar isso através de eventos. Eu vou mostrar um eventozinho bem simples aqui, bem trabalhado, bem prático, que a gente costuma usar assim diretamente, constantemente na web e na computação, e espero que vocês gostem. Esse evento vai ser o evento de clique, então a gente vai identificar aqui, toda vez que clicar, a gente vai ter uma ação, a gente vai tentar pôr ações agora nos elementos e fazer essa interação com os nossos elementos do HTML. Até então, nós só brincamos de fazer funções, percorrer, selecionar. E como é que a gente faz essa interação agora com o usuário? Porque a gente já estava fazendo no código. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz a nossa primeira interação com o usuário, recebendo essas ações dele. Na aula passada nós criamos essa paginazinha aqui bem simples, tá? O body, H1, div com as respostas, com um class, com um identificador e utilizamos o prompt para receber dados do usuário. Beleza, não vou trabalhar mais com isso aqui para receber dados do usuário. Eu quero trabalhar agora com uma ação. Tá? E a primeira coisa que a gente vem em mente é quando clica, esse efeito de ação é num botão. Então, olha só, vamos criar um botãozinho aqui, ó. Um botão, né? Botar aqui a mensagem, um identificador dele, que vai ser para mensagem. Deixa eu só verificar se o ID aqui tem algum outro ID de mensagem. Não. Então, posso pôr ele. Mensagem, vou pôr aqui uma mensagem, só para a gente ver. Vou deixar aqui botão de mensagem, só para vocês visualizarem. Olha só, vou vir aqui, mandar abrir o Live Server e olha só, criamos aqui o nosso botãozinho de mensagem. Então, esse botãozinho de mensagem, agora sim, abriu certo. Ó. Esse botãozinho de mensagem aqui, ó, foi o que nós criamos aqui no HTML. Olha que bonitinho. Então, se eu clicar nele, não tem nenhum evento, não tem nada acontecendo. Da mesma forma, se eu clicar nos demais. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é que a gente consiga executar uma função aqui em que, quando eu clicar, ele me dê algum retorno. Tá? Olha só que legal. Uma das maneiras da gente fazer isso é vir no nosso botão, ó, traz um monte de efeito, ó, e vou pôr aqui o onClick. Quando eu faço isso aqui, o que ele está fazendo? Qual que é a ideia do HTML? Eu estou atribuindo o meu elemento a um evento. Então ele tem um evento aqui, ó, e quem vai trabalhar esses eventos? Vai ser o meu JavaScript. Então, antes de eu pôr aqui o onClick, se eu colocar, por exemplo, aqui um alerta, né? Deixa eu testar aqui, alerta oi. Vamos jogar aqui. Aqui dentro está sendo um código em JavaScript. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu clicar, vai aparecer aqui, ó, alerta oi. Vamos testar outro códigozinho em JavaScript que a gente já está consolidado aqui, é o console log, né? Vamos pôr aqui console log oi também. Vamos ver se ele vai aparecer. Console log oi apareceu, ok. Tudo. Melhor aparecer assim, né? Testar assim. Vou testar assim, ó. Console log, eu aperto, ó, vai aparecendo um oi aqui, ó. Aqui no onClick ele está chamando um JavaScript. Então eu posso criar uma função para isso. Qual que é a grande sacada aqui? É que quem manda em todo o seu arquivo aqui da web é o HTML, porque ele cria a árvore DOM, ele cria aqueles elementos. Esses elementos aqui, ó, essa árvore aqui, quem está mandando nele é o HTML. E ele faz o quê? Ele atribui, ele insere agora dentro dos meus elementos o quê? O JavaScript. Então, o JavaScript ele vai obedecer quem? O que está feito no HTML. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar um script, né? Do tipo texto JavaScript. Com o source dele, vou criar aqui um arquivo chamado clicando.js. E eu preciso fechar ele aqui. Bom, então o que eu estou fazendo? Dentro do meu arquivo HTML, eu estou criando aqui um vínculo novo com esse arquivo que eu não tenho. Como é que eu posso criar ele? Eu clico, ó, botãozinho
Ctrl esquerdo, clico nele, mando criar, tá bom? E agora eu vou criar aqui uma função. Vou criar uma função aqui bem simples, ó, de saudação. Tá bom? Ó, clicando, ele vai chamar essa função. Obviamente, se eu testar agora, ela não vai funcionar. Por quê? Não vai ter essa função. Ó, saudação não foi definida. Beleza? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar ela. Então eu vou criar aqui num arquivo externo, só para vocês visualizarem. Então, clicar aqui. Uma function saudação. E que eu vou dar simplesmente aqui um alerta. Oi. Engraçado que o JavaScript não precisa de ponto e vírgula, tá? Eu costumo pôr ponto e vírgula por uma prática que eu tenho de Java e de outras linguagens, tá? De C, C++, tá? Então, o JavaScript não precisa. Então, se você colocar aqui, ó, não vai ter problema, tá bom? Agora sim, ó, eu vinculei o quê? O meu onClick, o meu efeito do botão onClick, à minha função saudação. Ó, a minha função saudação. Olha que maneiro. Então, se eu vier aqui, ó, agora na minha página e clicar no botão, ele vai estar acionando. Ó. Beleza, mas olha só o que eu quero mostrar para vocês. Esse evento aqui de onClick, ele não necessariamente é apenas do botão. Tá? Eu posso muito bem vir aqui, ó, no meu H1 e colocar esse evento também. Olha que viagem. Eu posso vir aqui em resposta e clicar nela. Ela também vai acender. Por quê? O que está acontecendo? Eu estou atrelando ao meu elemento um evento de clique e que vai chamar a função saudação. Por que é interessante trabalhar com o clique, né? É que a gente vai ter agora vários outros comportamentos que vão depender disso. Por exemplo, eu posso gerar um PDF, eu posso criar uma calculadora, eu posso fazer operações básicas de somar, multiplicar da calculadora, que vão depender da onde você está clicando, dessas ações. E olha só que legal, eu inseri aqui, certo? Eu posso agora trabalhar da forma que a gente veio trabalhando na última aula, que é selecionando o botão através do ID. E atribuir a ele o clique. Eu vou deixar esse onClick aqui na ID resposta e vou tirar esse onClick aqui, ó, da minha mensagem. Então, se eu vier aqui e clicar, ó, não tenho mais aqui, mas eu tenho aqui, ó, a saudação aqui, ó. Então, vamos lá. Olha só, vou agora para o meu clicando e vou selecionar esse aqui, ó. Esse ID aqui. Como é que eu faço isso? Crio uma variável, né? Vou chamar ela de btn, de botão. Vou no documento, ó, o document, ele tem tudo do HTML. Então, o que o JavaScript está fazendo? Apenas está atrelando. Então, o que o JavaScript está fazendo? Ele está apenas atrelando ali os elementos aos meus eventos agora. Eu tenho quem vai mandar no seu arquivo diretamente é o HTML e seus elementos. O JavaScript vai fazer o quê? Vai acessar agora a árvore para poder manipular dinamicamente. Então, olha só, eu vou vir aqui em Document. Aí, ó, get element by ID, eu sei que é a mensagem. E agora, como eu tenho esse meu elemento aqui, eu posso trabalhar com alguns eventos dele. Vou até copiar esse aqui, ó, e ir para o console log, que vai ser mais fácil para eu mostrar para vocês. Olha só que legal. Ele já está definido porque ele já carregou aqui. Tá bom, então vamos ver aqui o btn. Olha lá, o btn, esse botão. Então, se eu vier aqui para o btn, né, e falar o onClick dele, olha lá, eu tenho esse método aqui, ó, o onClick dele. Eu posso atribuir o onClick dele a uma nova função. Essa função aqui, por exemplo, ela pode vir aqui, ó, e chamar a minha saudação. Vamos visualizar? Então, ó, eu clico, agora ela está chamando a saudação. Qual que é a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é que eu estou tendo acesso a esse elemento. Qual que é a ideia disso aqui? A ideia é que eu estou atribuindo a minha ação, ó, a minha ação no meu botão agora via JavaScript. Então vamos fazer aqui também, ó. Então posso vir aqui btn.onClick, ó, a function, e eu posso chamar aqui a saudação. Vamos testar, ver se vai funcionar. Olha lá, ele chamou. Por que eu trabalhei aqui com uma nova function? Que ele está chamando essa função
e eu posso atribuir outras coisas a ele. Por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar um dado, um valor de algum elemento. Eu posso vir aqui e trabalhar assim, tá? Buscar esse elemento. Aqui eu poderia simplesmente, como é só para eu mostrar para vocês, trabalhar com o quê? Com a saudação. Ó. Então, o meu evento de onClick vai ser o quê? A saudação. Então, dessa forma aqui, eu estou atribuindo, fazendo a mesma coisa aqui, colocando aqui, ó, onClick nele, tá bom? Mesma coisa. Só que qual é a diferença? A diferença é que eu estou atribuindo as ações do JavaScript no meu arquivo JavaScript. Então, começa a ficar mais organizado e você deixa de fazer isso aqui, ó. Porque quem for criar, pode criar apenas o botão e depois você fazer toda essa interação. Tenta imaginar, vou tirar aqui também, ó. Então como é que eu faria para reproduzir aqui, ó, da resposta? Eu pegaria, ó, o H1, né, document, ponto, poderia ser qualquer variável aqui, ó. Essa aqui é uma variável, eu posso criar título, né? Vou no documento, no DOM, vou pegar o elemento by_id, que é respostas, né? Vou verificar aqui, ó, resposta. E aí, ó, no título.onClick, eu posso fazer o function dele aqui, ó, chamar saudação. O que é isso aqui? Essa aqui é uma declaração de função, que o onClick ele precisa ter como retorno uma função. Tá bom? É a forma que o onClick, o evento, ele trabalha. E aí eu vou chamar dentro dessa minha função a minha saudação que foi criada aqui em cima, que nada mais é que um alerta. Essa forma de você chamar aqui uma função se chama função anônima, tá? Eu poderia chamar essa função aqui para executar o onClick. Qual o problema? O onClick ele espera a chamada de uma função. Ele precisa da função, qual função ele vai chamar e não da chamada em si. Por exemplo, eu quero saber quem eu quero executar e não como ele executa e não executá-la. Eu quero saber qual o nome da minha função que eu vou executar e não quero a execução dela. Não sei se eu fui claro. Olha só, vou mostrar aqui no código. Se eu vier aqui chamar vou tirar essa função anônima e vou deixar só a saudação. Se eu vier aqui chamar saudação, o que o onClick está fazendo? Está chamando a função saudação, mas eu não quero isso. Eu quero o quê? Eu quero que o meu onClick, quando for acionado, ele vai chamar quem? Qual é o nome da função que ele vai chamar? Saudação. E aí ele vai vir buscar aqui a saudação, tá bom? Então o próprio onClick ele tem uma forma, uma solicitação de retorno, que é a função. Ele quer saber qual função que ele vai ter que chamar e não quer chamá-la. Não sei se agora eu fui mais claro, tá bom? Então, se eu vier aqui testar, ó, em btn, clique saudação. Então, btn, ó lá, vai chamar. Tá? Qual o erro comum de vocês? É vir aqui, ó, e pôr saudação, que é a chamada da função. O onClick ele não espera a chamada, e sim espera qual função ele vai ter que chamar. Então, se eu vier aqui, ó lá, toda vez que eu executar, o onClick vai criar essa função e ele vai estar executando. Ó. Não estou clicando. Ó. E eu clico e não funciona, tá vendo? Porque quando o botão for criar, ele vai chamar essa função e não é essa a ideia, tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes aqui. Então, esse exemplo é bem simples, é funcional para vocês visualizarem, para vocês testarem e ver a mágica dessa interação inicial acontecendo. Você quer brincar mais? Troca o evento dele. Ao invés de fazer um onClick aqui, ó, tenta trabalhar com esses outros eventos aqui, ó. Tá? Ó, o double click vocês conseguem, vocês conhecem, tá? Então, esses são vários outros eventos que vocês podem trabalhar aí e brincar. Vou deixar aqui, ó, o linkzinho aqui para vocês conseguirem reproduzir. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de praticar. Abração e fui!